Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você que acompanha o Arco 43 Podcast. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Cole conosco, porque o tema hoje é um tema essencial para se conversar com as crianças, com os adultos, com todo mundo que vive no planeta Terra junto conosco, porque tem essa também, né? Nós estamos num momento importante, porque nós vamos falar sobre educação em clima de emergência, do currículo à prática. Algo que é essencial que a gente converse, né? Que nós, professores, vamos lá, a gente trabalha, os pais também é importante trabalhar, como pensar a educação climática, especialmente no momento de dificuldade, né? Nós estamos aí vendo, tem previsões de um El Niño dificílimo recentemente agora pra gente. Então tem algumas coisas que nós precisamos, pelo menos, saber explicar para os meninos, para as meninas, para os estudantes. A gente precisa entender e saber como que a gente pode intervir, né? Como que a gente pode trabalhar nesse mundo todo. É importante a gente pensar isso. E junto comigo tá ela, a minha querida Regiane Taveira, que já trabalhava educação climática antes da Rio 98. Tava lá, Regiane, já trabalhando, que eu sei. Ai, Keller, que delícia. Acho que você coloca muito bem. Assunto super relevante, não é? Quando a gente olha para esse roteiro, para o que a gente tem aí descrito com relação ao que nós vamos falar aqui, aí que entra realmente um monte de pontos de interrogação. Não posso mentir. E aí me vem à cabeça o tempo inteiro, né? Os professores sentem-se preparados? É, Pedagogicamente, a gente falando pelo lado pedagógico e científico, eu, Regiane Taveira, não me sinto. Olha isso, entende? Então, e aí a gente também olha, e eu só vou falar mais um pouquinho, senão eu falo o programa inteiro e vocês me conhecem, que o que a gente vê o professor tentar, a professora tentar. Não podemos deixar de falar disso. Mas a gente sente que é falado de uma forma superficial. E será que isso é bom? Será que isso é importante? Mas eu vou parar por aqui, porque a gente tem uma convidada para lá, né? Nós vamos sair daqui hoje, Keller, sabendo tudo e mais um pouco. Olha a responsa, hein? Tenho é verdade. certeza, não é? Que a gente, pelo menos, esses pontos de interrogação que a gente, né, durante o preparo para esta pauta ficou, tenho certeza que essa convidada vai tirar, não é isso, Keller? Perfeito, perfeito. Porque a gente está aqui com a Carolina Fernandes, a Carol, que é especialista do Instituto Unibanco, né? E ajuda a gente a entender um pouquinho mais. Ela trabalha com relações institucionais e também gosta de discutir, conversa e tem informação para falar sobre a questão do clima, que é algo que a gente precisa entender, especialmente quando a gente fala sobre clima e educação. Tudo bem, Carol? Como é que você tá? Pronta para esse papo que a gente vai ter agora? Tudo bem, Marcos? Regiane, obrigada pela oportunidade. Espero responder algumas dessas interrogações. Realmente é um tema que eu gosto muito e tenho estudado já há alguns anos, e vou tentar aqui ajudar os ouvintes, principalmente, né, que são os principais afetados. Perfeito, muito obrigado. Quase metade dos currículos no mundo, o currículo educacional, ainda ignora a crise climática, enquanto escolas já vivem com enchentes, ondas de calor e impactos que agravam as desigualdades. Ou seja, países que estão melhor ranqueados em questões econômicas conseguem ter estruturas para que esse clima não atrapalhe o desenvolvimento dos estudantes, enquanto países que não estão tão bem ranqueados em questões sociais acabam tendo essa dificuldade de fornecer uma qualidade de vida a partir do clima para os seus estudantes também. E como preparar professores, redes e estudantes para responder a esse cenário que está se agravando ao longo do tempo. No episódio de hoje, nós vamos unir essas duas perspectivas que são complementares. Nunca se esqueça que são perspectivas complementares. A da escola, que faz com iniciativas concretas de educação climática, e a da gestão pública, que pensa políticas de equidade, resiliência e políticas que podem lidar mais diretamente, de maneira mais global, né, pelo menos regional, com essa questão. É sobre transformar urgência em aprendizagem, cidadania e ação. Essa é a nossa ideia. E para começar esse papo, Regiane Taveira,
acho que é sempre importante falar que no Brasil, na nossa querida BNCC, a Base Nacional Uhum. Comum Curricular, o norte de todos os educadores, nós temos na BNCC uma obrigação, de certa Exato. forma, de trabalhar com essa questão. Porque apesar do termo mudanças climáticas não aparecer muitas vezes, né, nós precisamos discutir essa questão. É algo que é importante a partir da ideia da sustentabilidade, que é uma forma transversal que está presente na BNCC. Mas professor e professora, se a BNCC não é suficiente para você, não se preocupa, porque a gente tem aqui a Lei 14.926 de 2024, que foi sancionada alguns anos atrás, que inclui a mudança do clima nos currículos, também como um tema transversal. Então, é lei. O desafio agora é como implementar, né? Rê, como é que você acha que Perfeito. você sente assim essa implementação dentro das escolas? Nós falamos o suficiente, nós falamos bem, o professor se sente preparado para discutir essas questões com os estudantes? Nossa, Keller, como eu já, né, no início aqui destaquei, eu sinto os professores, com receio de falar, e na verdade o que eu ainda vejo muito na escola é falar de uma forma periférica, Uhum, entende? Eh, Superficial e, para além disso, a gente ainda tem um sistema escolar que ele divide, ele fragmenta ainda muito né, isso é de geografia, isso é de história, isso verdade. é da matemática, isso é das ciências, isso e isso não é porque o professor, não compreenda que é legal a gente trabalhar, todo mundo num conjunto, né. Se a gente for colocar o certo seria, tudo, temas, né, e aí determinado tema e você destrincha ali nas disciplinas. O professor até entende isso, mas ele ainda não sabe como fazer, né. Então, um dos maiores problemas, você fala assim: Existe um maior?" Eu bato na teclinha da formação, não tem como. A gente bate lá na teclinha da formação, porque se esse professor se sente despreparado, a gente precisa prepará-lo, não tem jeito. O assunto está aí, é urgente, já deveria estar sendo tratado, e ele é tratado, como eu falei, de uma forma muito periférica, né. Eu gosto muito, o Edgar Morin, ele destaca, né, que esses assuntos mais complexos, a gente tem mania de realmente isolar em caixinha, nas disciplinas, porque aí, tipo, eu falo: "Não é meu", e não é por maldade, o professor não faz isso por É, maldade, é de alguém, mas não é meu. Então, acaba o que né, a gente percebe que o que a escola acaba fazendo, e não estou aqui generalizando, há já, né, instituições trabalhando e trabalhando muito bem, mas acaba se jogando, né. Então se não é meu, vai ficando, o meu eu falo, né, trabalhar as contas do campo aditivo, do campo e aí eu vou assim, entende? Sempre, colocando para frente, porque o assunto não é meu. Então acontece uma grande enchente, acontecem aí os desastres, e eu simplesmente falo daquilo superficialmente, não destaco os motivos, né, a gente, não consegue entender, o que é a educação climática, o que tem que se tratar ali, porque se a gente olhar, né, de verdade, acho que a Carol vai poder nos ajudar aqui muito mais, há tantas coisas a serem trabalhadas, e dá para você trabalhar até na educação infantil, lendo sim, um sim. livro, né. E aí você vai para os anos iniciais, isso é óbvio, você vai aumentando o grau ali com eles, e, nossa, iriam chegar no ensino médio entendendo e fazendo uma redação do Enem, se esse fosse o tema, muito bem. Só que é o que eu falei, a gente ainda eu me coloco nisso, não tem como, a gente vai fazendo de forma bem superficial, periférica, não porque queremos, mas porque realmente falta formação. Perfeito. E eu gostaria de puxar isso para você, Carol, porque assim, aparentemente, quando a gente conversa, e claro, pode ser uma evidência anedótica do nosso dia a dia, mas existe vontade social, existe urgência social mais do que a vontade, né? Existe lei para isso. Por que que dentro das escolas o clima ainda aparece como periférico, para usar a palavra que a Regiane utilizou aqui? E quais são
alavancas reais que podem nos ajudar a empurrar esse tema para um centro mesmo, para ter uma centralidade? É material didático, é formação, é o projeto político-pedagógico, é uma cobrança social maior da sociedade como um todo? O que que falta para transformar essa intenção em uma prática real dentro das escolas? Marcos e Regiane, vocês citaram vários exemplos, é tudo isso de uma forma organizada. Então, eu começo dizendo que, em primeiro lugar, acreditem vocês ou não, a gente primeiro precisa entender que essa questão de crise climática também é uma questão da educação. Não só, mas é também. Isso ainda falta ser reconhecido. Portanto, se ela também é um desafio da educação, significa que ela é um desafio de gestão educacional. Não é algo que vai ficar Boa. só no currículo, né? Antigamente você tinha isso tratado de forma transversal, datas comemorativas, né? Discussão de conscientização ambiental, etc. e tal. Hoje não. Hoje você precisa ter isso estruturado e uma das coisas é, de fato, ter instrumentos concretos. Isso significa informação, formação, engajamento, materiais, né? Tudo isso que vocês foram trazendo, porque a grande verdade é que, por mais que a crise climática já exista há algum tempo, o Brasil só começou a falar disso em 2024, quando a gente teve a tragédia no Rio Grande do Sul. O que isso É verdade. significa na prática? Ninguém está preparado. Ninguém estava e ninguém está preparado. Então, primeira coisa, gestão educacional, ou seja, é um problema que precisa ser tratado em todos os eixos para, de fato, chegar na escola. Isso ser traduzido em instrumentos concretos e que isso faça também um terceiro ponto, que isso se conecte com a realidade dos estudantes, principalmente, porque aí independe o tema, essa é uma das principais formas de você fazer o aluno se interessar, quando você conecta com a vida dele, com a realidade dele. E, por último, é isso que a Regiane disse, que você precisa tratar desse tema em todas as matérias. Ela não é uma matéria no currículo, ela tem que estar dentro de tudo. Então, esses são os principais pontos para que a gente, de fato, consiga tirar essa lei do papel, né? Existem outras leis, inclusive, com outras temáticas que já existem há 20 anos e a gente ainda não conseguiu implementá-las da maneira que deveriam ser. Uhum. Acaba sendo essa uma deficiência que ocorre em diversos fatores e, por isso, reflete dentro da escola com essa não centralidade dessa discussão, né? Falta de diversos pequenos pontos para organizar. É mais ou menos isso? Sim, e a gente tem muitas. Vamos lá, na educação do Brasil, de maneira geral, nós já temos inúmeros desafios Hum. hoje e aqueles que vieram no passado. Portanto, a gente está sempre correndo atrás para avançar, mas ao mesmo tempo conseguir resolver aquilo que ficou para trás. Portanto, no mínimo 2 vezes mais trabalhoso do que qualquer outro país. Fora Perfeito. isso, você soma aos novos temas e como você precisa preparar. Então, informação. As pessoas que estão dentro das escolas, sejam os professores, os diretores escolares, coordenadores, aqui é importante você ter esse grupo, né? Essa gestão compartilhada. E um segundo ponto que é, de fato, formar os alunos. Então, quando a gente fala, isso se conecta, por exemplo, à questão de tecnologia, inteligência artificial. A gente está num novo mundo. Neste novo mundo existem vários desafios. Um deles é a crise climática. Portanto, essas Uhum. escolas precisam preparar esses alunos para isso. E aí existem, né, as formas de fazer isso, seja agregando a realidade deles, seja incluindo em materiais e em todas as aulas, seja você proporcionando instrumentos. Aqui no Instituto Unibanco, só para dar um exemplo, nós acabamos de lançar 5 guias em parceria com o consórcio da Amazônia Legal. Então, eles Uau, que legal. trabalham ali com os 9 estados da Amazônia Legal. Claro que tem algumas características que são deles, né, por onde estão, porém, esses guias eles servem justamente para que outros estados possam se preparar. Porque o segredo aqui, e aí o segredo
que é antes até da gente chegar especificamente na escola, e aí serve para todas as áreas, é a preparação. Então, quando a gente se prepara, e aqui envolvem várias áreas, não é só a educação, mas restringindo ao nosso tema, a escola precisa pensar desde a sua infraestrutura até como ela vai agir de fato no dia que acontecer algo. Então, essa preparação é o que deixa os acontecimentos serem. Você passa por eles de uma forma muito mais suave, com muitas aspas aqui, né? Nada disso é suave, mas você tem menos problemas quando você está preparado. E aí você consegue, então, manter a aula, manter o aluno aprendendo, né? Manter o aluno na escola, porque essa é uma das questões que esse tema também traz, né? É mais um insumo para abandono e evasão do aluno. Olha que bacana. Achei muito legal essa colocação, inclusive para lembrar o professor que existem diversos tipos de materiais para se acessar, né? Esse material, por exemplo, que você descreveu agora, do A Educação na Amazônia Legal, né? Diagnósticos e pontos críticos. É um material muito completo, eu tô com ele aberto aqui para dar uma olhadinha também. É um material muito completo, é um PDFão, assim, que você consegue acessar sem problema. Tem quase 50 páginas, acho 46 páginas. É mais informação sobre esse dia a dia. E também é legal lembrar o professor que está acompanhando a gente que tem diversos outros locais que vão fornecer algum tipo de formação e normalmente gratuito. Então, por exemplo, só aqui de cabeça, eu me lembro muito da plataforma da educação climática da Unicef, que é bem Sim, legal, é um trabalho muito bacana, e eu acho que o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais também tem um trabalho bem legal sobre educomunicação e o socioambiental, né? Que é bem legal porque é sobre isso, é mapeamento de risco, se a sua comunidade está numa área de risco ou não, que é aquela ideia de montar uma prevenção, uma resiliência, ou ter uma consciência dentro da comunidade daquela escola. Então, olha que bacana para tirar essa ideia do clima de ser uma coisa distante, porque acho que a gente é, acostumou com aquela ideia de que os próximos 30 anos, né, vão ser difíceis, os próximos 50 anos, e vai diminuindo esses anos, e a gente não para entender que é agora já que a gente tem que lidar. Então acho que vai por esse caminho. Você acha que é mais ou menos isso, Rê? Faz sentido? Keller, vocês estavam falando, você e a Carol, e eu já aqui, né, destacando o Paulo Freire, ele já trazia isso, né? Ele traz isso. Como que eu tenho uma educação transformadora? Os professores capazes, né, de conectar o conhecimento à realidade do aluno. Por isso que acaba que muitas vezes o professor ele lê lá, né? Ele traz um pouco do conhecimento, mas ele não consegue conectar isso à realidade do aluno. E É. aí não transforma, não tem como transformar. Eu escutei recentemente fazendo uma formação de professores da rede, de diretores, a diretora comentou que na cidade dela, quando chove, o rio transborda, nem o ônibus escolar não passa. Nossa. Então, a maioria dos alunos não vão para a escola. Gente, estou falando de estado de São Paulo. Parece que são coisas distantes, né? Ah, tá. Não! Estado de São Paulo. E aí ela tem, naquele dia, assim, quando está chovendo, a frequência cai muito. Né? Então, olha só, a realidade daqueles alunos. E os nossos alunos aqui em São Paulo, se a gente for pensar, também nós temos muitas escolas, né? Lembrando que a gente está falando aqui no estado de São Paulo, mas dentro da cidade de São Paulo, a gente tem enchentes que ninguém consegue de um lado para o outro, dentro da própria cidade, Uhum. né? E aí Trava tudo, né? trava tudo. Esse aluno ele precisa entender a importância de tudo isso com a realidade dele. Por que que eu não consegui sair? Por que que eu não cheguei à escola? Não é? Porque faltou energia? Porque sabe os porquês que eu brinco que antigamente a gente falava, né? Ensinar os porquês para as crianças, isso precisa retomar. Por quê? Por quê? E associar isso ao que acontece na vida dele. Né? O tempo todo, porque muitas vezes a gente fica tão preocupado, nossa, o aluno faltou, com aquela frequência, mas o que ocasionou aquilo? Entende? É muito importante a gente olhar e não achar que é distante, né? E eles também compreenderem esse Brasil que eles vivem, né? As realidades que a gente tem dentro do Brasil. Então, é muito importante o professor fazer essa conexão com a realidade social.
né? Perfeito. Eu acho que essa é um bom ponto para a gente conversar aqui com você, Carol, para entender um pouquinho mais, né? Porque às vezes você fala, por exemplo, sobre desigualdade climática, apesar do termo ser muito claro, né? Eu acho que é difícil ter um termo mais claro do que esse, inclusive, desigualdade climática, ou seja, o clima afeta desigualmente o grupo A e o grupo B. Ainda tem professor que não consegue entender, às vezes, ou conectar esses termos até por falta de uso, porque é um termo recente também. Não é um termo que eu tenha ouvido há muito tempo. Mas, então a minha pergunta seria, é visível que a crise climática ela está ampliando as distâncias, esse fosso educacional entre aqueles que têm melhores acessos, estão melhor posicionados dentro de uma cidade, com aqueles que estão nas periferias, com aqueles que têm mais dificuldade, né? Isso afeta a frequência, como a Regiane falou, afeta o processo de aprendizagem, a infraestrutura que as escolas às vezes não têm, né? Vamos lembrar aí que teve uma onda de calor em 2023, fim de 2023, início de 2024, que teve escolas que adiaram, né, o começo às aulas porque não tinha uma ventilação adequada, né, em alguns locais do Brasil também. E aí a minha questão é, o que você nos seus estudos, Instituto em Banco também, já identificou assim como essencial para reparar, para entender, e se tem alguma resposta sistêmica que talvez funcione para as redes públicas, né? O que a gente pode fazer e de quem a gente pode cobrar também um olhar para essa área? Com certeza isso existe. Inclusive, a gente costuma dizer que esse é um tema, assim como todos os outros, que ele impacta mais quem contribui menos. Portanto, são as pessoas que menos estão contribuindo para o nosso meio ambiente, mas que sofrem mais por tudo isso que você citou, e porque a gente acaba olhando, onde eles moram tem menos estrutura. A escola que eles estão provavelmente tem menos estrutura, né? Então você está sempre pensando em quem mais precisa, mas com o menos. Então deveria Uhum, ser totalmente o contrário, né? Quando foi lançado o novo Fundeb, por exemplo, que é o financiamento da educação básica, né? Um dos pontos era justamente esse, olhar para os locais que precisam, que têm mais desigualdade, né, que tem alunos mais vulneráveis, para que você pudesse investir mais lá, né? Isso começou a acontecer, mas, como eu disse antes, como a gente tem uma dívida histórica muito grande, as coisas demoram muito para melhorar, né? E a gente não pode esquecer que, enquanto o Brasil está tentando melhorar e garantir o mínimo para os estudantes hoje, todos os outros países estão andando na frente, ou a maioria deles. Eles não precisam olhar para trás, eles estão sempre olhando para frente. Então, essa fronteira onde a gente quer chegar, ela vai ficando cada vez mais longe. E isso uhum, impacta qualquer tema. Esse da desigualdade no Brasil é o maior deles, né? Então, eu estava falando, por exemplo, dos guias e você trouxe Educação e Emergências Climáticas. São 5 guias gratuitos, estão disponíveis, servem para qualquer pessoa, principalmente para professores, diretores de escola. Mas, de novo, é um trabalho que envolve muitas áreas. Então, essa preparação, ela é muito importante para a escola, mas ela precisa envolver segurança, saúde, assistência social, bombeiros, enfim, é um grupo que vai trabalhar isso. E outro ponto que eu fiquei aqui pensando muito, que a Regiane trouxe novamente, que é essa conexão com a vida do aluno, qual tema impacta mais a vida real desse aluno? Porque são esses alunos que estão vivendo a enchente, o calor ou a fumaça, né? Porque existem vários tipos de acontecimentos climáticos que impedem essas crianças de ir para as aulas. Então, se eu estou num lugar muito quente, os alunos mais vulneráveis estão nas escolas que não têm ar-condicionado, que não têm ventilação. Isso é dado, né? Isso está no censo, a gente acompanha avaliações, enfim. Já saíram vários relatórios, inclusive esse ano saiu o primeiro relatório mostrando o impacto do calor na aprendizagem do aluno. Portanto, se ele está com muito calor, e é coisa que acontece muito norte, nordeste, principalmente, ou quando você tem os picos, né, aqui em outras regiões, você aprende menos. É a mesma coisa do impacto da alimentação, né? Se você tem uma escola que, por mais que a gente tenha a maioria de escolas públicas no Brasil,
essas que estão nesses lugares mais vulneráveis, pode ser que elas tenham um olhar, menor para a questão da alimentação, e são os alunos que mais precisam. Isso também impacta, né. Então, como você qual é a solução sistêmica? É priorização. Você precisa olhar, para quem precisa mais e colocar mais esforços, colocar existem também outros relatórios que dizem que você precisa colocar, por exemplo, os melhores professores onde estão esses alunos que menos aprendem. E não e geralmente acontece o contrário, até porque É. você tem inúmeras questões aqui do professor, que é um professor que precisa dar aula em 3 escolas diferentes, então ele precisa se locomover. Eu falo de São Paulo, aqui o trânsito é muito ruim, portanto é muito difícil que esse professor fique se deslocando em 3, 4 escolas, e que você ainda queira que ele vá para um lugar ainda mais distante, porque geralmente é onde estão essas escolas. Então são, eh, a Regiane sabe bem disso, a gente fala, né, na educação, são muitos fatores. Não, você não resolve uma coisa e aí tudo fica bem, né. Então são muitas coisas que precisam ser pensadas juntas, e aí cada vez chega um novo desafio, como, por exemplo, a crise climática, para se somar a todo esse trabalho que já é enorme. Não é verdade. É algo que é realmente preocupante, assim, o trabalho. E eu gosto muito dessa ideia sobre priorizar, porque, tem algumas soluções que elas não são, assim, tão complexas. Por exemplo, eu penso que seria muito legal se o orçamento público, ele incluísse a escola para adaptação climática, você entendeu? Para não precisar ser realizado isso, por exemplo, com a verba já escassa que algumas escolas públicas recebem. Por que que você não trabalha isso dentro dessa adaptação climática? E eu não estou nem falando sobre o ar-condicionado necessariamente. Você tem aí diversos arquitetos, uma galera que sabe lidar com climatização, drenagem, cobogó no lugar certo, né? Vento cruzado, né? Você pegar aquele vento cruzado, uma iluminação diferente, né? Uma janela específica, uma forma de abrir a janela que ela possa ser fechada para o frio, né? Ou possa funcionar de outras formas, uma vedação adequada, né? Tem algumas escolas que eu cheguei a dar uma olhadinha, umas escolas de periferia, não vai me faltar o nome agora, que fizeram um projeto em algumas salas de colocar aqueles isopores, né? Aquele EPS, que é um isopor específico, e só de fazer isso já adequou bastante assim a sala com questão de calor e questão de frio, né? Porque serve para os dois pontos. Então, seria legal se isso não fosse realizado unicamente com a verba da escola, que já é uma verba escassa. Seria interessante um trabalho dentro do poder público, né? Para esse processo de adaptação. E novamente, é uma questão de priorizar, né? É uma questão de se correr atrás, de tornar isso algo importante. Iluminação solar, escola tem que estar sempre com luz ligada, por que que você não tem ali, né, uma série de painéis solares, algumas coisas nesse sentido? Não me parece que todas as soluções são. Todas as buscas por soluções são caras, né? Tem algumas coisas que pode trabalhar dentro da escola que me parecem até acessíveis assim para se fazer. Faz sentido isso, Carol? Mas, inclusive, a partir, né, do que aconteceu no Rio Grande do Sul em 24, nós participamos de um projeto que foi feito com uma equipe de engenharia, de arquitetos, justamente mostrando várias soluções que vão desde a construção mesmo de uma escola, uma reforma, mas coisas que eles chamam de plug-in, que são coisas que você faz, é uma soma que você faz ali, é uma coisa que se acrescenta na escola que já ajuda. E aí eu estou falando até de uma coisa organizada. Esse exemplo que você trouxe é muito bom, porque a gente ainda tem, ainda bem, muita criatividade e muita gente pensando, É principalmente nesses verdade. lugares que mais precisam e conseguem encontrar essas soluções, que podem não ser definitivas, mas que ajudam nesse dia a dia. Existem essa temática, né, a crise climática, ela não tem ainda um investimento dedicado a ela, mesmo depois do que aconteceu em 24, mas existem alguns valores em fundos de clima e esses temas, porque daí tirando a questão do impacto da educação, sempre foi discutido, né, meio ambiente, enfim, e aí também são coisas que são possíveis, de serem pensadas, mas de novo, é algo
que precisa ser organizado de forma conjunta entre vários ministérios e que realmente coloquem a educação para sentar junto. Eu costumo dizer aqui que, apesar de tudo isso, apesar da COP30, a educação ainda não sentou na mesa que decide as coisas. E a gente esquece que a escola, ela e aí não importa o estado do Brasil, ela é um grande organizador da sociedade. Então, se uma escola ela fica fechada, ela está recebendo essas pessoas ou não em algum outro lugar, ela está fazendo menos ou mais trânsito, ela desorganiza a rotina de uma família que precisa trabalhar. Então, a gente precisa pensar que a escola, ela, para além do grande desafio, né, e missão que ela tem, que é de ensinar, ela tem muitas outras funções dentro de uma sociedade e principalmente num bairro, muitas vezes quando você tem ela como único equipamento público, por exemplo. É verdade. Perfeito. Esse é um papel muito importante da escola, né? Esse papel de realmente polinizar uma consciência, né? Polinizar ali algumas propostas que alterem aquela comunidade, né? Eu falo que e me coloco nisso, a gente ainda não entendeu o quanto que a gente é importante em tudo isso, sabe? Quando a gente ainda não assumiu esse papel, é uma coisa, né, nos seus exemplos aí você estava falando, energia solar, eu já comentei aqui no programa que eu coloquei 3 postes de energia solar na minha escola, né, o ano passado, e olha que incrível. Até agora, ninguém fez um trabalho com aquilo. Eu que comento com os alunos do Grêmio, eles sabem que existe, mas sabe que quando ninguém assume, né? Keller, quando você descreve aí algumas coisas, sabe, área verde na escola, né? Fala, gente, você planta uma árvore agora, uma manhã, mas vai arrumando lugar para fazer isso. Sei que há escolas super antigas, que o espaço de construção é todo construído, né? A área de construção ela é toda prédio. Mas a gente precisa também ensinando essas crianças que isso é importante, não é? Eu falo que eu sou uma privilegiada, mesmo estando na periferia de São Paulo, né? Eu falo extremo sul aqui de São Paulo, eu tenho uma área super verde na minha escola, né? Eu tenho uma área verde que, sabe, você abre as portas, é tipo um sítio, você sai já nos jardins, todas as salas saem para a área verde. Eu Ai, falo que que eu sou delícia. muito privilegiada. Então, isso faz muito bem também, né? E aí olhar, eu falo, né, que a gente tem que olhar para o que a gente tem e o que a gente pode ter, né? São pequenas coisas, porque se eu não vou, já destaquei aqui aquela hora, se eu só transformo se eu vou realmente mexendo na realidade, naquilo que eu tenho, colocando mais coisas, tirando aquilo que não, né, que não é legal. Então, vou ensinando essas crianças que eu vou transformando o meu espaço e vou ampliando, porque eu falo, né, as crianças e os jovens, eles são maravilhosos. Se você mostra para eles que tem poder, gente, eles chegam em qualquer lugar, mas é a gente que ensina esse caminho, né? O reivindicar plantar árvores lá na rua, por exemplo, da escola, eles podem fazer isso, né? Só que ninguém ensina que tem um caminho. Né? O reivindicar que é melhor colocar um poste solar e bem mais barato que um né, que um que precisa de eletricidade, ninguém ensina isso para eles. E a gente Uhum. vai fazendo isso aos pouquinhos, né? Quando vocês colocam desse poder e desse potencial da escola, eles só vão perceber isso se a gente mostrar e a gente ensinando os caminhos, né? Então eu falo, o adulto da situação somos nós, professores e professoras, que temos que ir mostrando como fazer. Senão a gente vai continuar né, no superficial. E a gente É. já tá lidando com o superficial há muito tempo. Perfeito. Você falando, Regiane, eu fiquei lembrando que os alunos, eles são sempre os melhores replicadores. Vocês devem lembrar É das verdade. campanhas que eram feitas nas escolas, por exemplo, com relação à água, com relação à vacinação, né? Eu tenho sobrinhas que até hoje elas não podem ver você ligando a tomada e a torneira imediatamente usando. Se você deixar 2 segundos, elas já falam, isso não pode ficar assim. Então, olha que potencial a gente tem, né? Hoje no Brasil a gente tem mais de 100 mil escolas. Olha quantas pessoas.
quantos embaixadores dessa mensagem e de atitudes a gente tem aí, né? Acho que é um grande time que a gente tem por essa causa. E não É usamos! verdade. E não E não usamos! Olha, e eu vou dar aqui um caminho das pedras fácil, hein, para você, professor, professora, gestor, gestora que está acompanhando. Fácil mesmo, fácil mesmo. Você já tem aqueles projetos na escola? Quase toda escola que eu fui assim, em algum momento teve um projeto de horta, sabe? Teve um projetinho de horta. Gente, o problema é que o professor sai da escola, porque às vezes você tem uma rotatividade grande de professor, e o projeto da horta morre. Mas por quê? Porque isso fica em volta do professor. Não pode ser. Isso tem que ser projeto de grêmio, que um grêmio passa para o outro. Isso tem que ser o projeto dos sextos anos. Sempre que você for para o sexto ano vai cuidar disso. Entende? Vai cuidar da horta. Então, quando o quinto ano for para o sexto, eles vão cuidar da horta. Aí o sexto ano pode olhar para uma outra coisa, o sétimo ano pode olhar para outra coisa no futuro. Então, é fazer com que esses sejam propostas permanentes, né? E tem uma outra coisa que eu sempre bato isso nessa ideia, porque na escola estadual em que eu trabalho, a gente lidou com isso. Nós tínhamos algumas árvores, daquelas que já estavam no terreno há muito tempo atrás, ou que foram plantadas sem um pensamento sobre. Então chega uma hora que essas árvores ficam grandes, essas árvores podem ficar doentes, né? E aí pode até ameaçar parte da estrutura. Isso acontece mesmo. E é uma pena, porque é sempre uma tristeza quando você tem que fazer uma poda agressiva nesse tipo de árvore. Mas por que que a gente não faz um projeto, por exemplo, nas escolas, para plantio de árvore nas regiões? Gente, tem tanta árvore boa para você plantar, de verdade. Quaresmeira é uma árvore que a copa dela é larga, ela é baixa, dá para você fazer uma arborização urbana fácil, só precisa de um espaço de 60 centímetros por 60 centímetros. A clássica pata de vaca, que tinha em todo lugar também, hoje parece que está sumindo um pouco, mesma coisa, perfeito para você pôr na frente de casa, porque a raiz ela vai para baixo, ela não destrói o cimento da sua calçada. Você tem os IPs. Gente, por que que toda escola não tem um monte de IP? Coisa mais linda é aqueles IPs. Coloca os IPs também, que eles não ficam tão grandes, dá para você pôr na frente da casa quando tem fiação. Eles chegam no máximo a 5 metros, 4 metros e pouquinho, então não agride a fiação que está em cima. Você tem alguns projetos que são muito legais. Dá para fazer parceria, dá para conversar com a prefeitura pedindo uma verba a respeito dessas árvores, dá para você comprar as primeiras e na sua escola aprender a fazer um processo de tirar mudas e espalhar isso na vila, espalhar isso em volta para melhorar a sensação térmica, porque um dos problemas é que regiões periféricas é onde é menos arborizado. Chega uma hora que enche de asfalto para tudo quanto é lado, né? E fica menos arborizado. Então, são propostas que são pequenas e que ajudam muito você a desenvolver, né? Acho que são projetos que dá para ir além, ou dá para a gente combinar. Se todo mundo combinar direitinho, dá para dar uma adiantada, né? Dá para dar uma adiantada real. E não Tô sonhando morrem muito? não, e não morrem os projetos, Keller, se o professor lembrar do PPP, né. Perfeito. Projeto político pedagógico. Gente, conheça o projeto político pedagógico da sua escola, você precisa fazer parte dele, construir junto. O que está ali, se eu tô lá e sair e o Keller vier, ele vai ler e vai falar: "Meu, vamos continuar isso aqui, que isso aqui é importante". Então toda escola precisa ter essa organização no papel, né, construído junto com os alunos, com a comunidade, com os professores, porque vai ficar lá. Você sai e entra alguém, mas o negócio continua lá porque é bom. Perfeito. Exatamente, a gente fala que a gente precisa ter políticas de Estado, não de governo, isso se aplica à escola, você precisa manter o que ela faz e sem dúvida, Marcos, eh, aparentemente, né, a não ser que seja um terreno, enfim, aí você tem características de cada um, mas é possível que as pessoas passem a plantar árvores sim, até porque a gente fez um movimento inverso uns anos atrás de cimentar tudo, né, e agora a gente está pagando Uhum. por isso. Então a gente pode fazer isso, obviamente não esquecendo que a gente tem um papel muito grande da gestão pública, né, isso é um trabalho Perfeito. conjunto, mas é claro que ali no dia a dia da escola é possível deixar esse legado importante, né. Já está quase dando o nosso horário, Carol, mas tem uma outra questão que eu gostaria que a gente sublinhasse. A gente já citou ela, mas eu gostaria que a gente sublinhasse um pouco para ficar claro para o professor. Eu gostaria que a gente falasse um pouco mais sobre como existe essa emergência climática
especialmente com questão à equidade. Acho que isso é algo que tem que ficar muito claro para todo mundo, né? Que se nós cuidarmos da questão climática, a gente também está cuidando de equidade, a gente também está facilitando esse desenvolvimento para os estudantes, né? Acho que isso é muito importante. E também pensar o que que você vê hoje que nós precisaríamos melhorar assim com uma certa urgência para poder melhorar a questão da equidade e para tentar fazer algo no plano educacional, né, para a consciência climática dessa próxima geração que já está com a gente. Exatamente. E a crise que já está acontecendo. Sim, Ponto número um é preparação. E a preparação é isso, as pessoas tomarem conhecimento, entenderem, acessarem informações, e aí de vários níveis, como eu comentei antes, porque a preparação ela vai definir todos os outros passos. Sem isso, a gente não vai conseguir, seguir adiante e os acontecimentos, eles chegarão, porque agora não é mais se, é quando, então eles vão ocorrer. Nós acompanhamos vários casos agora no começo desse ano e agora também no Nordeste, vários estados com muitas chuvas, vários alagamentos que são decorrentes disso. E aí, se você não está preparado, se você não sabe o que fazer, as coisas param. E aí, de novo, como você sublinhou, quem tem menos sofre mais, porque o aluno que geralmente aprende menos, que teve menos oportunidade, ele é o que vai sofrer mais, ficando mais dias fora da escola, ou ficando sem acesso à aprendizagem, né? Seja de casa, seja da escola. Então, isso, a preparação, ela é fundamental e precisa ser feita de forma urgente. perfeito, perfeito. Muito obrigado por lembrar essa questão. E professor, professora, parte dessa preparação vai passar por a gente, tá? Vai passar pelas nossas mãos, vai passar pela realidade escolar também. E lembrando que, como a gente já conversou aqui, escolas são equipamentos públicos de aglutinação, de multiplicação, né? Uma cobrança por uma política pública na sua cidade, para a galera do seu estado, também pode passar pela escola. Não falando sobre uma questão partidária, né? A gente está em ano eleitoral, é importante sublinhar isso. Na escola, funcionário público, não participa dessas discussões políticas, né, de política partidária, mas participa da questão política no geral, política social. Né, lembrando que é importante ter esse tipo de pauta, pressionando os vereadores, deputados, que você tenha acesso também sobre essas questões de pauta, talvez mandando ali esses e-mails pedindo as emendas que podem auxiliar determinadas escolas também. Precisa lembrar que tem essa mobilização social, que ela é relevante e é uma forma de se trabalhar também o poder público. Falei bobeira, Carol? Faz sentido? Faz todo sentido. A gente precisa pensar o que a gente pode fazer como sociedade. A gente também Uhum. não pode esperar só os grandes movimentos que são exigidos dos governos. Nós também podemos agir. Inclusive, para isso serve a sociedade civil, né, organizada, e nós que estamos aí, vocês, por exemplo, que estão no dia a dia das escolas, a gente que está aqui pensando como pode apoiar a educação pública do país, é um trabalho de todos mesmo. Perfeito. Rê? Foi. Vocês estão aqui, estão falando e eu estou aqui pensando, né? Ainda a gente vê em muitos momentos, e Keller, você que está na escola, ainda mais no ensino médio, que eu sei, né? Que os professores do ensino médio tem coisa que eles falam, não vou estudar isso porque entram naquelas disputas ideológicas, né? Então, não é isso, né? A gente entender, eu já vi uma discussão bem complexa com relação a isso. Não, isso aí é por causa daquilo, isso aí entra em política e já vai. Gente, não, não, né? É a gente olhar e falar que isso é um. Temos uma emergência sobre isso, a gente precisa entender que todas as disciplinas são compatíveis com o tema. Então, fica aí a ideia, né? Quando dá para trabalhar um projeto que é uma metodologia ativa, a gente coloca lá isso aí como tema, você vai trabalhar em matemática, história, geografia, ciências, né? Essa consciência, essa preparação que a Carol trouxe, tenha certeza que dentro de um projeto bem organizadinho por todos ali da comunidade, né? A gente vai olhar para esse assunto de uma forma mais clara e para além disso, né? Os alunos chegarão neste ponto de enxergar e de saber
que tudo isso aqui é deles, o mundo é a casa deles, entenderem isso, né? Desde que eles colocam o pezinho lá na escola, isso é super importante, vai fazer uma diferença enorme lá na frente. Perfeito. Já estamos chegando nos nossos momentos finais aqui, mas eu preciso avisar a Carol, que está aqui conosco, que para poder finalizar esse programa, tem 3 perguntas dificílimas que são feitas para todos os nossos convidados, mas para ser justo, para ter uma política de equidade aqui também, todo mundo da mesa responde, inclusive Regiane e eu. Então, se prepara, Carol. Primeira pergunta é: o que você achou desse papo? Olha que difícil. A segunda pergunta é: como eu sei mais sobre a Carolina Fernandes? Como eu faço para saber mais sobre o trabalho dela, sobre o Instituto Unibanco, sobre o que está sendo disponibilizado para os professores em matéria de formação, informação, né, e acesso, e também uma indicação, um pedacinho da Carol para ficar junto conosco até o próximo programa. E para dar tempo para você pensar, Carol, para mim não pegar aqui totalmente de surpresa, né? Regiane Taveira, as 3 perguntinhas vai primeiro para você. Primeiro, o que você achou desse papo? Segundo, onde eu acho a Regiane? E terceiro, o que a Regiane tem para deixar aqui conosco hoje? Eu amei esse papo. Né? É aquele assunto que dá para a gente pensar em tantas coisas. Eu fui anotando Uhum. sabe, coisas pequenas que eu brinco, a gente comenta sempre, é o pequeno que vai depois fazer a diferença. Então, coisas que também eu ainda não fiz. Então, professor e professora, eu e Keller estamos aqui, Carol, a gente parece que, né, já fizemos de tudo. Não, tem muita coisa que a gente também está em Sim. processo de aprendizagem, faz parte dessa consciência, né, de ser professor e ser professora. Então, eu saio daqui com muitas ideias. Se eu vou colocá-las todas em práticas, né, não sei, mas que Já já nós vê. pelo menos uma delas, eu tenho certeza que uma eu vou conseguir. Então, acho que é isso que é importante. Então, o que o programa deixa para a Regiane? Que a gente precisa ter ideias. Verdade. Sabe? E fala, gente, olha, eu pensei nisso. Aí vai vir outro e vai falar, pensei nisso. A escola, ela é o lugar para isso. E a gente tem que entender que a gente precisa colocar em prática aquilo que é possível, é possível. Você colocou a horta, né? Vem as outras ideias de plantar árvores no bairro. Então, coisas que parecem bobas e que vai fazer uma diferença enorme lá na frente. Eu amei o programa. Eu estou aqui no Arco 43, estou lá no Instagram, no Facebook, mas eu acho não, tenho certeza que eu estou no melhor lugar e é onde eu gostaria de estar, né? Há 32 anos eu estou lá no chão da fábrica, né, na rede pública de São Paulo, e olha a potência que tem isso. Cada vez que a gente fala sobre a potência da escola, eu fico muito mais animada e sei que ainda não está na hora de eu me aposentar. Olha aí. E como dica, não tem como, pode ser repetitivo, mas eu vou deixar O Menino que Descobriu o Vento. Né? Quem não assistiu, assista. Quem já assistiu, assista de novo. É um filme que pega ali umas faixas etárias que dá para passar lá na escola, dá para discutir, dá para falar sobre o quanto que é importante a gente acreditar numa ideia. Por isso que não tem como eu deixar de indicar esse filme. Obrigada, Kelly. Obrigada, Carol. Obrigada, editora. Mais uma formação de professores a gente tem aqui hoje, Kelly. Com certeza, viu? Muito obrigado, Rei, pela sua participação, por estar sempre trazendo essas reflexões, esses sonhos e por cuidar dessa sua escola aí, que eu sei que é um jardim para seus estudantes, viu? Acho que isso que é maravilhoso. Com certeza a Rei está fazendo a sua parte lá. Agradeço demais. Obrigada. Sua vez agora, Carolina Fernandes, que está aqui conosco. Lembrando as 3 perguntas. Se você gostou do papo. Segundo, onde eu acho a Carol e o Instituto Unibanco. E terceiro, algo seu que possa ficar junto conosco. Adorei essas perguntas. Bom, eu adorei o papo porque acho que eu comentei no começo, é um tema que eu venho estudando, eu adoro conversar sobre isso, acho importantíssimo que as pessoas tenham acesso à informação, então se eu pude contribuir minimamente para quem está nos ouvindo, eu já fico extremamente feliz. Então, valeu muito para mim estar aqui. Vocês podem me encontrar e encontrar também o Instituto Unibanco nas redes sociais, né? O Instituto Unibanco está no LinkedIn, Instagram, Facebook. Eu estou no LinkedIn e no Instagram. Eu não vou dizer que eu consiga, mas eu tento deixar
o LinkedIn ali atualizado, né, com essas informações. E uma dica que eu queria deixar, eu recebi essa semana, então vou compartilhar, que é um livro da Rosisca Darcy de Oliveira, que chama Reengenharia do Tempo. Acho que é um tema importante. Esse livro foi indicado para mim porque eu estava conversando sobre a questão da escala 6x1. E aqui tem um olhar para a mulher. Então, eu gostei, acho que vou compartilhar com vocês. E não deixo também de compartilhar que todos os guias que eu citei estão no site do Instituto Unibanco, e a gente tem um observatório de educação com muito mais materiais para professores, diretores e quem quiser se atualizar sobre o tema. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, Carol, por ter vindo aqui com a gente hoje, por estar presente. Muito obrigado pelos seus estudos, muito obrigado por compartilhar essas informações que eu acho que são tão importantes. E eu tenho certeza que até o professor que talvez esteja ouvindo a gente meio desatentos, dirigindo, voltando para casa, lavando uma louça, ouviu aqui pelo menos uma ou duas ideias que dá para ele levar para a escola dele, dá para ele implantar ali e desenvolver um pouquinho mais esse processo de educação climática e de consciência climática. Porque a gente sabe, mudar estruturalmente é um trabalho maior, mas a gente tem muito que pode ser feito na nossa área, inclusive para desenvolver essa consciência e educação nos nossos estudantes. Muito obrigado, Carol. Agradeço muito. Foi um prazer. Super obrigada, Marcos, Regiane. Foi ótimo conversar com vocês. Perfeito. Chegou então a minha vez. Eu gosto muito do tema da discussão sobre clima. Por alguns anos aqui na região de Suzano, em São Paulo, onde eu moro, é uma área periférica, né, lá para o leste, entre o leste de São Paulo e a praia ali, você tem Suzano ali no meio. E aqui é uma região que ela ainda tem muito verde em muitas áreas. Assim, ele tem uma escola semi-rural, uma escola rural na região. Então uma área que sempre me preocupou muito a questão climática, né? Sempre me atingiu muito. E já fui educador de meio ambiente em Suzano também por alguns anos, então é um tema que para mim é muito importante. Poder discutir isso e poder pensar como que eu posso fazer atitudes que levem essa consciência para o estudante e que modifiquem visualmente, materialmente a sociedade em volta, a região em volta da escola, é muito importante. Porque eu gosto muito de como a Carol falou, pensar a escola como essa polinizadora de ideias, polinizadora de possibilidades. É isso que a escola tem que ser. Né? O muro fechado, a gente sabe da insegurança e tal, mas você, né, deixar a escola ali fechadinha, lacradinha, não é para isso que a escola está presente. Né? Ela tem que fazer algo ali que demonstre para os estudantes que algo pode ser feito na casa deles também, no mundo em que eles vivem. Eu acho que essa reflexão é uma reflexão muito boa. Então, obrigado por esse papo. Quem quiser me encontrar por aí, Marcos Keller em quase nenhum lugar, então se procurar por isso não encontra, tira o arroba que você me acha mais fácil. Você me encontra como @cobkeller, Calbi Keller lá no Instagram. Lembrando que eu estou colocando sempre que possível um videozinho ali sobre filosofia, conversando alguma coisa com a galera. Nos último mês ficou meio corrido, então não saiu muita coisa, mas estamos voltando aí, já tem videozinho para lançar para vocês também. Estou aqui no Ar 43 e em alguns projetos da Editora do Brasil também, que vai lá e fala assim: Keller, vem aqui conversar com a gente. Aí eu vou lá trocar uma ideia, fique de olho, porque a gente está por aí. E eu queria indicar um material, que é um material da Editora do Brasil e que é muito legal porque ele tem a galera da turma do Pererê, do Ziraldo. Que, gente, todo mundo cresceu com o Ziraldo, assim, e Ziraldo tem que existir em todas as gerações, sabe? Ele é um patrimônio nacional que tem que estar presente nas gerações. Então é um material muito bacana. É um material de educação climática que você consegue acessar. Ele veio em conjunto com aquela legislação que eu falei logo no começo, né, que é a 14.926 de 2024, que falou sobre o ensino ambiental. Ele vem totalmente em conjunto com essa ideia e com a BNCC e é um material muito bacana. Ele é ilustrado, ele é bonito, ele vem com atividade para família, ele tem alguns fascículos também que vão expandindo até com algumas informações mais regionais. Tem recurso digital, dá uma olhadinha, eu vou pedir para a galera deixar aqui o link também junto da nossa postagem, que é um material maravilhoso, maravilhoso mesmo. Fique de olho se a sua comunidade pode ter acesso a esse material, se a sua escola municipal pode ter acesso, se for uma escola particular também é um material muito bonito para você ter esse acesso. Então procura, dá uma olhadinha porque eu acho que vale muito a pena ter essa reflexão. E leva o projetinho de árvore que eu falei para vocês para a escola, tá? São árvores baratas, são árvores pequenas, são árvores bonitas, né? E a gente precisa dessas árvores
para sentar embaixo, bater um papo no fim de tarde embaixo da árvore, sabe? Sentar ali na calçada conversando com os amigos. Vale a pena você correr atrás disso, viu? É um cuidado que é muito importante para nós. No mais, agradeço muitíssimo. Carol, muito obrigado por estar aqui com a gente. Agradeço ao Instituto Unibanco também. Muito obrigado, viu? Rê, muito obrigado por estar aqui. Aguardem novos convites, vocês também, Carol, você e toda a sua equipe. Maravilhoso. Obrigado, Editor do Brasil, também por estar aqui nesse momento. Espero que todos vocês tenham gostado. Certo? Foi um prazer. Muito obrigada, viu? E no mais, eu sou o Marcos Keller e até semana que vem. Gravação e edição Agência Bowie, produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil. Supervisora de Marketing, Lívia Garcia. Siga-nos nas redes sociais. instagram.com/editora do Brasil _oficial, facebook.com/editora do Brasil e youtube.com/editora do Brasil.